Bom dia, bom dia! Estamos aqui em mais uma quinta tributária, toda quinta de manhã às 8. Você já vai anotando aí na sua agenda, nós vamos falar de direito tributário. Então você já fica convidado, eu sempre faço das 8 e não chega até as 9 da manhã, porque eu sei que você precisa começar a trabalhar no seu escritório e então a gente respeita esse horário e claro que você vai com a cabeça antenada já para colocar muita dessa informação lá dentro. Bom dia, minha equipe aí, presença digital. Vamos chamar mais pessoas, porque hoje a gente vai falar daquele assunto que todo mundo me pergunta. Murilo, como que faz o cálculo? Qual que é o cálculo correto? Como que dá certo? Eu preciso ter um contador? Como que esse cálculo é feito? O sistema é bom? Olha, é muita dúvida com relação ao cálculo. Mas hoje a gente vai falar bastante do cálculo. Por quê? Porque eu sei que o cálculo é o gargalo da restituição do teto. Ou seja, todo mundo entende a tese, pode até captar o cliente, só que chega na hora do cálculo, bate aquela insegurança. E aí? Tá certo? Não tá certo? Eu ainda tenho muitos alunos que entram em contato comigo, depois de saber fazer o cálculo, assistir a minha aula, o cálculo dele está perfeito. Ele ainda tem aquela dúvida. Mas será que tá certo? Por quê? Porque tem pessoas hoje aí no mercado que estão ensinando o cálculo de forma errada. E eu não posso admitir isso. Por quê? Porque na hora do julgamento da Receita Federal, se não tiver certo, vai ser indeferido. Então você vai lá, batalha, consegue o cliente assina contrato com você, já com aquela desconfiança, você faz o cálculo, mostra para ele o valor, protocola na Receita Federal, olha que caminho, captar o cliente, fazer o cálculo, protocolar no Perdecomp Web, e na hora que vai sair o resultado sai improcedente. Por quê? Bom dia, Thalita, porque o cálculo não estava certo. Aí eu te pergunto, por que você vai gastar tanta energia captando, fazendo cálculo, protocolando no Perdecomp Web e na hora que você está acompanhando, que você vai ver o ouro da situação, que é aonde o cliente vai receber e vai te pagar, o negócio está errado. Duas frustrações. Primeiro, com o cliente. Você não passou o valor correto. Obviamente, ele não vai te indicar para outros clientes. Segunda frustração, toda aquela energia que você empregou captando o cliente, fazendo o cálculo, protocolando no Perdecomp Web, também não vai render nada. Então, tempo perdido, cliente desperdiçado. Isso não pode acontecer. Quando eu digo que isso não pode acontecer, porque quando eu comecei no direito tributário, eu comecei pelo teto INSS, mas eu tinha opção de começar, por exemplo, sobre a isenção de imposto de renda para aposentados ou pensionistas com doença grave. É uma tese boa? Eu fiz desse caso ainda. Fiz alguns desses casos. É muito boa, é rentável e não tem cálculo. Eu poderia ter optado por isso. Como muitas pessoas optam quando começam no direito tributário. Mas eu queria entender o teto. Eu queria falar, peraí, se o teto é tão simples, por que não tem tanta pessoa fazendo o teto? Sendo que tem uma gama de profissionais que recolhem INSS a mais, recolhe. Eu recolho. Mas você recolhe, você dá aula disso, como é que você recolhe a mais? Por quê? Porque uma empresa que eu presto assessoria, como advogado, retém no meu RPA. Porque eu estou com um probleminha, não consegui ainda montar a minha empresa, porque eu saí do meu antigo escritório, então eu estou colocando o meu novo CNPJ. Até lá eu tenho que emitir RPA. E quando eu emito RPA, tem desconto de INSS. E a empresa não quer deixar de fazer desconto de INSS. Mesmo eu declarando, né, porque isso é declaração, que eu recolho o teto na Câmara Municipal, onde eu sou assessor jurídico. Enfim, eu não vou brigar com a empresa, eu não vou perder essa minha consultoria que me paga bem por mês. Então, tudo bem, recolhe. Eu vou lá e vou pedir a restituição. Agora, se isso acontece comigo, que sou advogado, você imagina com a maioria dos profissionais desse país, principalmente médicos, que não tem essa situação, não tem esse tempo de ir lá na empresa justificar, não pode recolher, eu já recolho o teto na outra. Então, é uma tese de oportunidades e oportunidade recorrente.
Existe. Aquele cliente seu de um ano atrás vai ser seu cliente novamente. Claro, desde que você entregue o cálculo perfeito. Ah, mas não existe perfeição. Gente, matemática é perfeição. Matemática é exato. O cálculo é exato. Não tem essa. Ah, não, o cálculo é. Não tem mais ou menos. Ou tá certo ou tá errado. Nós estamos falando de matemática, não estamos falando do direito, de uma norma interpretativa subjetiva. Nós estamos falando de matemática. Então, o cálculo ele tem que ser perfeito, ele tem que ser exato. Por quê? Para que você consiga a procedência do pedido na Receita Federal. Por quê, Murilo? Porque tudo isso é autodeclaratório. Eu vou lá, faço meu pedido no Perdecomp Web e declaro o valor que vai ser recebido. E se tiver certo, vai ser deferido o pedido. Quem aqui já passou por isso? Pode escrever aqui para mim. O quê? Qual a sua pergunta, Murilo? Eu não fiz a pergunta, né? A minha pergunta é simples. Quem aqui tem total segurança na hora de colocar o resultado lá? Confia no cálculo e coloca o resultado com segurança. Quem pode me afirmar isso? Eu tenho segurança. Quando eu vou para o Perdecomp Web, eu vou lá e coloco o valor tranquilamente. Escreve aqui para mim, porque eu quero saber como é que está o seu nível de segurança com relação ao cálculo. E não é para te discriminar, não. Porque eu preciso saber como que você está. Porque hoje eu falo abertamente. Eu já fiz mais de 5.500 protocolos. E vou te dizer, tem situações que a gente precisa refazer o cálculo 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque ainda geram certas dúvidas, onde a gente precisa de documentação extra. Eu vou falar muito de documento hoje. Então fica aqui até o final, manda aviãozinho para quem precisa saber, porque aí hoje a gente vai falar de documentos. Então tem situações que a gente sabe os documentos ideais. Só que às vezes, por uma questão de segurança ou de uma dúvida, a gente ainda precisa fazer o quê? A gente precisa chamar documentos complementares. Porque, como eu digo, eu só vou para o Perdecomp Web, eu só vou protocolar no Perdecomp Web quando eu tenho certeza do cálculo que eu fiz. Eu tenho certeza do valor que eu vou estar declarando junto à Receita Federal. É isso que eu quero te falar hoje. Eu quero te mostrar que há possibilidade, sim, de você fazer um cálculo perfeito, um cálculo exato. Só que para isso, você precisa entender o quê? A dinâmica disso tudo aqui. Por isso que eu chamei essa live hoje, porque eu vejo muitas pessoas me mandando direct. Você me ajuda no cálculo? Como é que está o seu cálculo? Você consegue olhar para mim? Eu estou com uma dúvida? Então vamos falar sobre isso. Eu te falo aqui, quem aqui, e responde para mim que eu quero interagir com vocês hoje. Quem aqui tem 100% de segurança no seu cálculo? Tem 100% de segurança no valor que coloca lá no Perdecomp Web? É isso que eu preciso saber. Porque, dependendo do nível de segurança de vocês, é uma live que eu vou trazer aqui. Então, responde para mim, por favor, que eu quero ouvir todo mundo aqui sobre isso. E quando a gente vem falar de cálculo, a gente precisa entender que existe um princípio disso tudo aqui. Tudo quanto é cálculo, existe o quê? Existe uma estratégia, uma fórmula estratégica. Todo cálculo existe uma fórmula estratégica. Você não precisa saber isso de cor, não é igualzinho matemática, fórmula de Bhaskara, preciso saber de cabeça, decorar. Você não precisa decorar a fórmula. Você precisa entender como o cálculo é feito. Porque se você entende como que se faz a dinâmica desse cálculo, você consegue fazer leitura de documentos. Eu digo leitura de documentos sem precisar colocar no papel. Então, tamanha segurança que você vai conseguir quando você adquire essa possibilidade de fazer o cálculo perfeito, é que você consegue fazer uma leitura visual do documento e já falar, opa, aqui tem possibilidade sim de ter direito. Aqui não tem possibilidade de ter direito. E é isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Vocês têm que chegar nesse nível de segurança de conseguir ler o documento antes de colocar na fórmula, antes de fazer o cálculo e já saber se aquele cliente não tem direito.
Isso aí você precisa saber. Por quê? Porque é isso que te dá a expertise para levantar uma bandeira de uma tese e dizer, eu sou especialista nesse assunto. Qualquer cliente que fale desse assunto pode vir até mim, que eu sei o que eu estou fazendo. Os meus pedidos são 100% deferidos. É isso, é esse nível que você tem que estar. Murilo, e dá para chegar nesse nível? Claro que dá. Eu cheguei. E eu saí do nada. Eu nunca fiz tributário na minha vida. Eu tinha 18 anos de advocacia combativa em todas as áreas que você possa imaginar. Eu tenho 4 pós-graduações. Eu nunca tinha feito tributário. E aí quando eu venho para o tributário, porque todo mundo sabe, advogado não gosta de cálculo, não gosta de números. Quando eu venho para o tributário e a primeira tese que eu escolho, que é a minha tese de entrada, eu me deparo com um cálculo, o que acontece? Eu tive que virar essa chave. Porque se eu não virasse essa chave, eu ia ser mais um que batia na porta do tributário e voltava para trás. Que é o que acontece com muita gente hoje. Vem para o tributário, tá vendo a reforma tributária, a onda para surfar. Quando chega no tributário, se depara com uma tese de entrada, porque você tem que vender alguma tese. Aqui, a pessoa não vai te procurar toda vez que recebe uma notificação, ela pode até te procurar, mas não é um número tão elevado como as outras áreas, onde o cliente procura o advogado. Então, você precisa levantar a bandeira de uma tese. E quando você vai levantar a bandeira daquela tese, você esbarra num cálculo, você esbarra nessa situação de saber entregar o resultado correto, você vai voltar para trás. Ah, não vou voltar para o direito subjetivo. Ali não precisa de cálculo, é mais fácil, é interpretativo. Então, é isso que eu não quero que aconteça mais com você. Você não pode ser mais um que vem com aquela gana de começar no tributário, ver cursos no YouTube e fala, nossa, é isso mesmo que eu quero, porque lá é tudo teórico. Eu já sei, eu já fui pro YouTube também, já assisti muita, antes eu vim pro tributário, assisti muito vídeo lá. Vídeo bom, muito vídeo bom. E é teórico. E aí é a hora que a gente vem e põe a mão na massa, pega uma tese, levanta a bandeira, começa a captar cliente e tem que colocar isso em prática, aí que o calo dói. E é isso que eu não quero que aconteça mais com você. Você não tem que bater nessa porta do tributário e voltar para trás porque você não tem segurança em fazer um cálculo de uma bandeira de uma tese que você levanta. Isso não pode acontecer mais com você. Murilo, tem como mudar isso? Claro que tem. Claro que tem. Eu mudei isso. Você também pode mudar. Nós aqui estamos no mesmo barco. Reforma tributária. Ai, eu estou estudando muito reforma. Legal, legal, você está estudando muito reforma, mas ela vai se aplicar em 26. Você tem que estar preparado, sim. Mas o que você está fazendo enquanto isso? Qual tese está levantando antes? O que você está ganhando dinheiro agora com isso? Você precisa se movimentar. Você precisa ter uma tese agora principal, vai estudando a reforma, porque depois que tudo juntar, você sabe uma tese, você tem bandeira de uma tese e você sabe a reforma tributária. Aí você está super preparado para esse mercado, que é um mercado grande, com poucos profissionais, porque, repito, antes de eu falar dos documentos, muitos advogados querem ser tributaristas, entendem que o tributarista tem boa renda, a hora que decide que vai entrar para o tributário, a primeira barreira, o primeiro muro que ele bate é com relação à tese, porque a tese precisa de cálculo, precisa de uma expertise naquele assunto. E ele não consegue lidar com isso. Por quê? Porque na faculdade ninguém ensina como lida com isso. A verdade é essa. Ninguém ensina. Ensina-se teoria, mas não se ensina prática. Então, a hora que chega no momento da prática, ele, bum, toma um tombo. Por quê? Porque nós estamos falando de cliente. Vou dizer bem real para vocês. Tributário é cliente alto ticket. Então, ele não é um cliente extremamente leigo. Ele sabe do que ele está falando, ele quer saber explicações, ele quer que você mostre para ele o que ele vai fazer, o que você vai fazer. Ó, estou pegando isso, porque esse é o tipo de cálculo que eu faço, esse é o seu direito por causa disso, disso, disso e disso. É isso que ele espera de você. Ele não espera simplesmente você tem direito, ele quer saber mais. E essa história eu conto do primeiro cliente, um dos primeiros clientes que eu atendi médicos, que eu fui até
uma clínica que ele atendia, ele queria falar comigo lá, eu fui lá. Ele me fez um questionário de umas 50 perguntas sobre direito tributário. Ou seja, ele estava me testando. Eu respondi tudo, ele saiu feliz, disse que era a primeira vez que ele conversava com advogado tributarista, só não me deu restituição, como me deu para analisar o imposto de renda dele. Então, o que ele queria? Ele queria me testar. Por quê? Porque é um cliente mais preparado. Então, não tem como você vir sem preparação nenhuma. Por isso que eu falo, vir para o tributário é fácil. Eu vou ser tributarista. Beleza. Qual tese você vai levantar? Qual bandeira de tese você vai levantar? O quanto você se preparou para essa tese? Você está preparado 100% seguro para entregar tudo isso que você está colocando aqui na sua rede social? Ou você que faz um contato com o cliente, tudo aquilo que você oferece, você está preparado para entregar tudo isso? E vou te dizer, a sua trava está no cálculo. É ali que você fica sem resposta. Porque qualquer tese que ele te perguntar, hoje é muito fácil. Na internet você acha todas as respostas. Você consegue, teoricamente, lhe apresentar tudo. Mas é a prática. E o cálculo? Você consegue? Alguém explica isso na internet? A única pessoa que fala disso gratuitamente na internet sou eu. E não tenho problema de falar disso na internet. Se precisar, eu falo mesmo, não tem. O que eu aprendi, eu tenho que passar para frente. Não posso ficar falando, como que eu digo, né? Não posso ficar guardando para mim. Por quê? Porque a gente tem que falar para frente, entregar. O que a gente sabe, a gente tem que entregar. Bom dia, bom dia. Então, hoje que eu quero falar isso aqui com vocês. Me alonguei na introdução porque é importante essa introdução. Eu precisava trazer essa introdução para você, porque eu estou vendo muita gente que vem para o tributário e desiste. Ah, não vai dar certo. Ah, não consigo captar cliente. Ah, isso não dá certo. Gente, tem nuances que você precisa saber aonde é o seu ponto fraco para você ir quebrando isso. Você não pode simplesmente não vou ser mais tributarista porque eu não consigo cliente. Não vou ser mais tributarista porque eu não consigo aplicar a tese. Não vou ser mais tributarista porque eu não sei fazer cálculo. Isso é desculpa. Você não pode ficar preso em desculpas. Não sei como captar. Eu estou com um desafio aí rolando aí sobre a autoridade jurídica gratuita. É só ir na minha bio, clicar lá e entrar para um grupo. É 7 dias gratuito. Entrega de conteúdo para você se posicionar. Por quê? Porque o posicionamento tem a ver com a captação. Totalmente. E eu estou entregando isso gratuito e eu não estou vendo ninguém lá. Estou vendo poucas pessoas, na verdade, né? Indo lá, clicando, porque aproveita conhecimento ainda que seja gratuito, a gente tem que aproveitar, a gente tem que ir lá. Amo tributário, amor antigo, maravilha, parabéns. E vai lá na minha bio, clica lá e vem para o grupo da autoridade jurídica, que se você ama tributário, eu vou te deixar uma autoridade nesse assunto. Primeiro ponto. Segundo ponto, escolha de tese. Veja um nicho, aonde você está, na sua região, qual é a tese melhor para se empregar. Porque se você coloca uma tese onde ninguém na sua região tem direito, como é que você vai começar isso? Já fica mais difícil. E terceiro, que é o nosso assunto da nossa live hoje, é o cálculo. Escolha uma tese aonde o cálculo, você estude o cálculo, entenda o cálculo, veja qual que é a fórmula estratégica desse cálculo. E é isso que eu quero falar com você hoje. O teto do INSS tem fórmula? Claro que tem. Claro que tem. Porque a teoria é muito fácil. Quem recolhe INSS acima do teto por categoria, isso já tem que saber de cara. Se você não sabe qual que é a categoria do seu cliente, ele é empregado, ele é contribuinte individual, cooperado, não cooperado, pronto, travou. O cálculo já começa com essa teoria. Você já tem que saber qual que é a qualidade de segurado do seu cliente. Se eu sei o teto, aí eu sei que ele tem um limite de recolhimento. O que ele recolheu a mais tem que ser restituído. Na prática, na teoria, é muito fácil. Agora, quando a gente fala de cálculo, a gente tem que entender a documentação disso. Como assim? Quais documentos se usa para fazer um cálculo? Tem muita gente, e muita gente mesmo, que usa só o CNIS. Está errado?
parcialmente. Por quê? Usar o CNIS tem muita informação. O CNIS tem qual a qualidade de segurado, o CNIS tem os indicadores, que é aquilo ali, é regime da Previdência Social, é regime de Previdência Própria, porque se for regime de Previdência Própria, está fora. Então tem que ser regime de Previdência Social. E isso o CNIS aponta, está lá nos seus indicadores. O que mais? Se é cooperado e não cooperado, quando é contribuinte individual, por competência, aprenda. Competência do direito tributário é mês. Cada mês chama uma competência. E todo pedido que é feito no Perdecomp Web com relação à restituição do teto é por competência. É mês a mês. Então, a gente tem o universo do pedido fica ali, naquele globo da competência. Ou seja, o que se aconteceu naquele mês. Isso é importante você saber. Maravilha. Então, é por mês. Então, eu sei que no CNIS ele me responde qual a qualidade de segurado, quais os indicadores e o que cada competência está me dizendo. Se ele é contribuinte individual, ele é cooperado ou ele é não cooperado. Isso faz toda a diferença. Por quê? Se for cooperado, o recolhimento é 20%, ele é obrigado a recolher 20% INSS sobre a sua contribuição. Sobre a sua remuneração, desculpe. 20%. Se ele é não cooperado, essa alíquota sai de 20% para 11%. Então veja, de 20% para 11%. Só numa nomenclatura que muda com relação à competência. E se ele for empregado? Se ele for empregado, aí muda, porque daí o recolhimento dele é por faixa da tabela do INSS. O INSS tem uma tabela, todo ano sai uma tabela. Primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa e quarta faixa. Dependendo da sua remuneração, você tem que entender qual faixa que ela está inserida. Se ela estiver na quarta faixa, você faz o cálculo da primeira, segunda, terceira e quarta e soma. Pronto, está aqui o teto. Se ela está na terceira faixa, você faz a primeira, segunda e parcialmente a terceira e soma. Por quê? Para você encontrar o teto do INSS para aquele empregado. Então, é um pouquinho mais complexo, mas você fazendo, você pega o jeito. Então, quando você faz tudo isso, o que você está fazendo? Você está entendendo um cálculo e tudo isso você está fazendo só pelo CNIS. Então, o CNIS é relevante? É importante? Muito importante. Mas sozinho não dá para confiar nele. E vamos explicar por quê. Tem uma pergunta aqui. Doutor, um prestador de serviço que presta serviço para a Caixa Econômica como autônomo, sem emitir nota fiscal. O que devo pedir documentação para análise? Bom, ele não emite nota fiscal. Então ele faz RPA, Recibo de Prestador Autônomo. Se ele faz Recibo de Prestador Autônomo, peça para ele os RPAs. Por quê? Porque o RPA ele é emitido todo mês. Porque se ele não emitir o RPA, ele não recebe. No RPA consta-se remuneração, imposto de renda e retenção de INSS. Então peça esse documento para ele. Olha que legal, a gente vai conversando aqui e as dúvidas vão surgindo. E tem que perguntar mesmo, aproveita e me pergunta. Porque hoje eu estou aqui para explicar tudo para você da restituição do teto. E aí a gente fala, só o CNIS basta? Não basta. Por quê? Porque o CNIS ele tem todas essas informações que eu te disse, informações relevantes e importantes. Só que ele não tem a retenção. Ele não mostra qual foi a retenção do INSS. Então, como que eu faço o cálculo só com o CNIS? Eu faço por presunção. E presunção não pode se fazer. Por quê? Porque hoje, o que é o tema da nossa live? O cálculo perfeito. Então, com presunção, não se faz cálculo perfeito. Então, qual o segundo documento que a gente usa? A gente usa a DIRF. Os informes das fontes pagadoras. DIRF. Está lá no ECAC, quem não sabe tirar. Deve ter vídeo meu aqui, muito vídeo meu aqui no meu Instagram. Vai lá e procura que em algum lugar eu te ensino a fazer isso. Lá no meu feed. Quando você pega DIRF, o que é DIRF? É o recolhimento do INSS que é emitido para a Receita Federal. Aquele documento ele serve muito para imposto de renda. Só que tem um campo lá da retenção da Previdência Oficial. Olha
quanta terminologia diferente que talvez você não conheça. O que é a previdência oficial? É a previdência social? Nem sempre. Ela pode ser tanto previdência social como previdência própria. Por quê? Porque as previdências próprias são previdências de município e estado. Então, numa nomenclatura geral, é uma previdência oficial. Então, ali pode ter os dois recolhimentos. Então, na DIRF, eu não sei se é previdência social ou previdência própria. Não sabe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o CNIS. Olha só a importância de cruzamento de documentos. Eu volto para o CNIS e enxergo lá nos indicadores. É previdência social ou é previdência própria? Começa por aí. Outra coisa. Lá na DIRF, está lá toda a retenção de INSS que foi feita durante aquele ano. Então, presta atenção. Tem as empresas e tem a retenção de INSS. Retenção de previdência oficial, seja INSS ou seja previdência própria. Só que tudo aquilo que está ali é uma estimativa anual, não é uma estimativa mensal. E lembrando, quando a gente fala de restituição do teto, já falei aqui na minha introdução, nós falamos de restituição mensal, competência por competência, mês a mês. Então, às vezes, casa. Como assim casa, Murilo? Presta atenção. O que está lá de presunção no CNIS, que é as suas remunerações, bate com o valor da DIRF. Ou seja, eu deveria recolher 9.503. E quando eu vou lá e somo a minha DIRF no que são previdência social, eu enxergo 9.503. Então aqui casou. Se casa o que é de presunção com o que é de real, casou, fechou. Não precisa de mais nenhum documento. Tá feito, tá claro. Já enxerguei que tá batendo. Se tá batendo, o que tem de sobra é direito meu de restituir. Então, fechou. O problema é quando não bate. Ou seja, o que está de presunção não bate com o que está de recolhimento efetivo. Então, quando isso não bate, e aí eu criei a contraprova, pus o nome que eu quis, porque foi eu que criei esse raciocínio, e está lá no meu curso, eu falo muito sobre isso, vendo muito meu curso por causa dessa contraprova, a gente precisa trazer um terceiro campo. Qual campo? O campo dos olerites. Por quê? Porque ali eu tenho a certeza de qual mês teve o desconto. E quantum, olha só, presta atenção nessa palavra, o quantum que cada mês, que cada desconto teve. Por exemplo, em janeiro, quanto? Em fevereiro, quanto? Em março, quanto? Porque o quanto é importante. Por quê? Por que é importante? Eu já falei aqui para você. Porque a gente fala-se de competência. Quando você fala de competência, cada mês faz toda a diferença. Porque pode ter mês que eu recolhi muito acima do teto e pode ter mês que eu fiquei até abaixo do teto. Sendo que um recolhimento anual tenha ficado no limite. Então, quando a gente lê DIRF sozinha, a gente pode gerar uma dúvida. Por quê? Porque quando eu leio ele sozinho, às vezes só o valor dele está no teto ou está abaixo. Só que eu esqueço que pode ser que um mês tenha extrapolado muito. Por exemplo, médico que atende plano de saúde. Pode ser que em um mês ele tenha atendido muito plano de saúde. E, obviamente, os planos de saúde fazem retenção de INSS no CPF dele. Então, aquele mês bombou de recolhimento. E no mês seguinte, ele não atendeu tanto. Então, quando a gente chega lá na soma anual, o valor é enorme. Ou o valor, chega na soma anual, o valor casa, o valor bonitinho, tá lá no teto. Só que teve mês que teve recolhimento acima do teto e teve mês que teve abaixo. Se ele deixa dessa forma que está, o que acontece com o futuro dele? A sua aposentadoria futura. Tem mês que não tem recolhimento sobre o teto. E tem mês que se recolheu acima do que devia. Então ele vai ter um prejuízo futuro. Planejamento previdenciário de vida. Por quê? Porque essa retenção de INSS é tributário. Só que isso influencia no seu planejamento previdenciário lá no futuro.
Olha mais um serviço que você pode entregar para o mesmo cliente. Está vendo? Então, nós temos que sempre olhar esses dois documentos e esse terceiro complementar quando ele é necessário. Se você não tiver esse raciocínio geral, você nunca vai conseguir um valor do cálculo que te dê segurança. Por quê? Porque você está fazendo cálculo por presunção. E cálculo por presunção, nós sabemos o resultado. Pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo. Agora, se não der certo, como que você vai explicar para o cliente se você vendeu essa tese prometendo um valor e o valor não vai ser recebido? Não é verdade? Então, tudo isso aqui que eu falei hoje para vocês, eu tenho lá no meu curso. E eu vou dizer para você, tudo que eu falei aqui rapidinho, em 30 minutos, lá a gente fica no mínimo 2 horas falando só sobre cálculo. 2 horas, não só teoria igual eu fiz aqui. Teoria e prática. Tudo que eu falo, eu mostro em telas. E é isso que você aprende. Você só aprende quando outra pessoa faz e te mostra aonde está o que ela está falando. E isso a gente faz tela a tela. Porque eu sei que quando eu comecei com essa tese, se alguém me mostrasse um curso prático, aonde me ensinasse a fazer tudo isso, eu tenho certeza que eu tinha ganhado muito tempo. Eu tive que apanhar muito, eu tive que errar muito para construir o que eu construí. E depois que eu construí, eu fiz um curso e estou entregando para todos vocês, porque eu sei que isso faz a diferença na sua advocacia. Então, o que eu tinha para falar para vocês de cálculo de uma forma mais didática e não muito aprofundada, porque se for para a gente aprofundar, a gente tinha que chamar telas aqui, e aqui no Instagram não dá para chamar tela, e eu sei que você tem que ir para o seu escritório aí, no máximo às 9 horas, se já não está nele, e eu não quero atrapalhar o seu dia a dia, mas eu quero te colocar isso de reflexão. Quer vir para o tributário? Se especialize. Vai levantar a bandeira de uma tese? Saiba tudo sobre ela. Tudo. Como conversar com o cliente, como fazer o protocolo, como fazer o cálculo, toda a fórmula estratégica do cálculo, saiba tudo. Porque se algum dia você for questionado, você está preparado para tudo isso. E o que me deixa cada vez com mais autoridade nesse mercado da restituição é porque toda pergunta que é feita para mim, toda situação eu consigo resolver. Não porque eu sei mais que todo mundo, porque eu foquei. No teto, eu fiz de tudo para aprender tudo. Tudo. Todas as pedras no caminho eu consegui ultrapassar, aprendendo tudo sobre o teto. E é isso que eu estou te propondo. Se eu conseguir, você também consegue. Vem com a gente. Ah, como que eu faço para conversar melhor com você? Lá na minha bio tem a minha equipe, vai lá, entre em contato com eles conversam com você. E a gente vê a melhor situação para o seu caso, no nível que você está. E eu vou fazer aqui o convite, porque eu propus um desafio de 7 dias de autoridade jurídica, porque eu tenho certeza que muita gente não está prospectando porque não está tendo autoridade jurídica. E isso faz toda a diferença. E eu propus um desafio gratuito, mês de advogado, vamos entregar de graça tudo isso. E já começou. Hoje é o primeiro dia. Dá tempo? Dá. Vai lá no link da minha bio também, tem lá para você clicar e participar dos 7 dias de autoridade jurídica. Eu digo, é gratuito. E no final tem presente. O que é o presente? Deixa eu lembrar. Eu acho que é revisão do perfil da bio. Olha só, revisão de perfil da bio. Quem diria que isso faria tanta diferença hoje na advocacia? E roteiro para gravar vídeo. Roteiro bom, engaja. Roteiro ruim, você fica um cara chato que fica falando de um assunto e não tem foco no que você está falando. Então, tudo isso a gente vai entregar gratuito para quem participar do desafio por 7 dias. Cumprir, meta por meta. Cada dia tem uma etapa. E é isso que eu estou propondo lá, gratuito. Então é só você sair da live aqui, clicar lá e entrar, porque hoje é o primeiro dia, não perde o primeiro dia, porque tudo é uma união. Os 7 somam e lá no final todo mundo vai ter resultado. Vai ser num grupo fechado, tá? Vai ser num grupo fechado, não é no YouTube. É um grupo fechado que você vai lá no link da minha bio aqui no Instagram, clica, entra nesse grupo e lá você participa. Por que que é fechado? Porque, gente, ainda que gratuito, eu podia fazer aberto aqui todo dia, chamar vocês para uma live, mas eu preciso de comprometimento.
Comprometimento é só quem vai lá, cumpre tarefa, está focado. Então a gente vai fazer isso num grupo fechado para que quem está ali dentro está comprometido. Porque sem compromisso, ninguém chega lá. Quando eu quis vir para o tributário, só para vocês pegarem esse insight, eu fiquei um mês, 31 dias estudando todo dia. Todo dia. E que mês que era esse, Murilo? Dezembro. O mês de festas, o mês que está todo mundo desacelerando, eu estava acelerado. Por quê? Foco, fechamento. Fechei, sabia que eu precisava daquilo e eu fiz. Então, é isso que eu estou propondo para você. Vem, link da minha bio, vai lá, clica e entra no grupo. Murilo, eu quero saber mais sobre a restituição. Tem lá o contato da minha equipe. Também está lá no link da bio. Entre em contato com eles e conversa. O que eu quero aqui é ajudar todos vocês. Então, continuem comigo, continuem me acompanhando. Vem fazer parte desse desafio. Aproveita que ele começa hoje. Que aqui eu vou entregar tudo que eu tenho para vocês. O que eu preciso de vocês é só uma coisa. Comprometimento. Vem, segura na minha mão, que juntos nós vamos longe. Então, eu aguardo você. Então, vamos lá. 2 recados rápidos. Quer saber mais sobre a restituição? Link da minha bio. Entra em contato com a minha equipe. Quer fazer parte do treinamento gratuito de autoridade jurídica, que são só 7 dias? Vai lá, tem outro link. Você entra num grupo fechado e lá a gente vai te mandar tarefa, você vai falar comigo e eu vou te mostrar como que se faz uma pessoa com autoridade. E a autoridade é igual a prospecção de clientes, captação de clientela. Quem tem autoridade está na frente dos outros. Desafio gratuito, só clicar no link da bio e vir fazer parte desse grupo seleto, fechado, onde todo mundo tem um foco. Então, fica os 2 convites para vocês. Desculpa. Espero que a live tenha sido muito proveitosa. Quem gostou, manda um joinha aqui, mostra que foi importante essa live e na próxima quinta, às 8 da manhã, é um compromisso que você tem comigo. Não dura nem 40 minutos. A gente já te libera para o trabalho, mas com a mente aberta. Ou seja, aqui a gente faz diferente. Aqui a gente está na frente dos outros, porque nós pensamos para frente. Aqui nunca vai ser uma live assim, nossa, que live chata. Não, aqui é live futurista. Nós temos que te preparar para o mercado que está vindo. Porque só assim você vai ser diferente dos outros. Muito obrigado a todos. Lembrando, os links estão lá na minha bio. Corre lá e já faz a inscrição gratuita e vem fazer parte comigo, que daqui a pouco eu já estou colocando um vídeo lá e você está lá para me ver e, obviamente, pegar esse insight valioso que eu vou colocar hoje para você lá. Fiquem todos com Deus. Boa quinta de trabalho e nos encontramos por aí. Quinta, às 8 da manhã, toda quinta você tem um compromisso comigo aqui. Mas você pode estar comigo diariamente. Gratuitamente, é só ir no link da minha bio e clicar lá. Bom trabalho para vocês, boa quinta, fiquem com Deus.